Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Você pode estar achando um pouco estranho o modo como eu comecei esse vídeo, às vezes um pouco mais sóbrio, um pouco mais silencioso. Mas o tempo em que nós nos encontramos é um tempo propício para isso. Vamos começar agora a falar um pouquinho sobre esse tempo da Quaresma. Um tempo que, a cada ano, renovamos a nossa fé e esperança, mas ainda assim entramos num deserto em que, a cada dia, temos que enfrentar os nossos próprios pecados e desafios. A você que não me conhece, eu me chamo Ângelo Vinícius, sou agente da Pascom, aqui na paróquia São Judas Tadeu, em Betim. E hoje nós vamos falar sobre a Quaresma. É claro, parece um pouco estranho falar de Quaresma, sendo que nós já estamos quase na metade, finalizando e nos preparando para esse momento da Semana Santa. Por que não é um vídeo que está no início da Quaresma? O objetivo desse vídeo, desses vídeos que nós iremos postar, não é apenas para explicar a Quaresma, mas para que nessa caminhada final, se você ainda não tiver tido uma experiência única de oração, de penitência, de jejum, que esse vídeo possa te ajudar. Mas o que é isso? A Quaresma, como todos sabem, é o tempo em que Jesus ficou 40 dias afastado no deserto. E após esses 40 dias, ele voltou na sua entrada gloriosa, que é o Domingo de Ramos, em que celebramos. Mas também esses 40 dias faz alusão aos 40 anos que o povo prometido de Deus ficou no deserto, antes de chegar na Terra Prometida, após a sua saída do Egito. Mas esse número 40 não é o que nós vamos entrar especificamente. Eu quero entrar mais na questão de você com você mesmo, ou de mim, comigo mesmo. Como está o seu tempo de oração? Como está a sua prática de jejum, sua prática de penitência? A Quaresma é o tempo em que nós especificamente vamos olhar para essas questões. A minha oração está boa? Como que eu tenho me aproximado cada vez mais de Deus? E o jejum? O jejum é aquela situação muito complicada, porque nós não sabemos ao certo jejum de quê que a gente vai fazer. É claro, a igreja nos recomenda fazer um jejum de carne às sextas-feiras, especialmente, como também às quartas-feiras, mas, se a pessoa puder, fazer durante os 40 dias da Quaresma. Mas o jejum, ele é muito além do que simplesmente se abster de carne. É um jejum que tem que ser no foco daquilo que não conseguimos viver como. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta muito de chocolate, ou uma pessoa que gosta muito de beber, sair com os amigos, ou aquele que gosta de comprar muitas coisas, aquele que também gosta de falar muito com as pessoas, às vezes nas fofocas, nas conversas. O que é aquilo que você mais gosta de fazer? Aquilo que você não viveria sem? Pense nisso. E esse pode ser o seu jejum. Imagine ficar 40 dias sem essa experiência, sem essa comida, ou sem ao menos estar próximo disso que você tem costume tanto de fazer. É uma experiência muito difícil, desafiadora. Para alguns, é quase impossível ficar longe de chocolate. Mas o que é a experiência de, a cada sexta-feira ou a cada semana, olhar para o chocolate e saber que você não vai comê-lo por esse tempo, pode te proporcionar? Os 40 dias não é só um tempo em que nós temos que cumprir um propósito ou cumprir um regramento. Eu tenho que ficar 40 dias sem fazer nada. Não. 40 dias é um desafio que você faz consigo mesmo, que é o que Jesus quer que a gente faça. A cada dia nos tornamos pessoas melhores. Às vezes ficar sem aquilo que eu gosto muito, como por exemplo ler, pode ser um desafio muito grande.
E aí, ao olhar para um livro e querer lê-lo, talvez seja um chamado de me controlar, adestrar os meus sentimentos, e aí ter uma vivência mais próxima com Deus, de tentar ouvir mais o que Ele quer nos dizer ao fazer esse ato. O jejum apenas pelo jejum não é um ato proveitoso ou correto. Ele tem que ser um ato que vai te proporcionar uma reflexão profunda. O que eu vou ganhar ficando fora de alguma situação ou deixando de consumir algo? O tempo que eu me dedico muito àquilo, agora vai ser um tempo em que eu me dedico mais para me juntar a Deus, para me aproximar a Ele, para ouvir o que Ele quer me dizer nesse tempo. É o tempo também em que eu vou prestar mais atenção nas coisas que antes eu não prestava atenção. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta muito de telefone, às vezes se abster do telefone em alguns momentos, de algumas redes sociais, de algumas notícias, possa fazer você reparar coisas diferentes. Às vezes o detalhe de uma planta, ou o modo como a vela fica acesa, ou as pessoas que estão ao nosso redor e que antes nós não conseguíamos vê-las por conta da invisibilidade que as redes sociais, as tecnologias do mundo digital fazem a cada dia criar essas barreiras. E aí, ao quebrarmos isso, nós podemos olhar para uma pessoa e vê-la de fato, quais são as necessidades dela. E muitas vezes não é necessariamente só olhar para uma pessoa, é olhar para si. Quais são as minhas necessidades? Quais são os meus desejos? O que é aquilo que eu necessariamente preciso? Quais são as diferenças que eu percebo no meu corpo? Ou o que eu posso perceber de novo nos meus sentimentos? Quanto os meus pensamentos mudaram? Eles mudaram para bom ou para ruim? Isso também, além de ser um cuidado espiritual consigo mesmo, é um cuidado de saúde. Você consegue perceber, às vezes, traços, marcas que não estavam ali antes, marcas de cansaço, ou marcas, por exemplo, de alguma doença que, olhando com antecedência, você pode mesmo se cuidar. Esse olhar consigo mesmo é o objetivo da Quaresma. Então, nesse momento, quero propor a você uma experiência. Em vez de você só ficar me ouvindo, como muitos vídeos nós já estamos acostumados. Feche os seus olhos. Pense em você. Como você está desde o início desse ano de 2024 até o momento em que nós nos encontramos aqui? Você se encontra bem, feliz? Existem dificuldades que te afligem? Qual é a cruz que você carrega hoje? Qual é a dor que você traz consigo e que às vezes o seu irmão, sua irmã, seu colega, seus pais não veem? Aquela dor que somente você e Deus têm. O que é aquilo que aflige o seu coração? Olhe com carinho e pense: o que eu preciso fazer comigo mesmo? E aí, ao abrir os olhos, você vai começar a olhar o mundo de uma forma diferente. Para esse vídeo, esse início é só. Mas, nos próximos vídeos, vamos adentrar em mais questões da Quaresma, como a questão da confissão, reconciliação e até mesmo a preparação para viver a maior semana e a mais importante para nós católicos. Fique com Deus e até mais.